Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira. Vamos estudar o de ontem. Ontem eu estava fazendo uma pequena viagem, mas vou fazer o de ontem e o de hoje. Olha só, a gente vai analisar com carinho algo muito interessante e extraordinário na Palavra de Deus. Terça-feira falou sobre o livro da aliança, e é interessante a gente notar que, embora a ideia aliança Berit, em hebraico, pareça descrever o relacionamento de Deus com seu povo, esteja presente em toda a Bíblia, mas a palavra aparece com tanta frequência em Deuteronômio que esse livro foi chamado de o livro da aliança. O que é que a gente aprendemos na parte de terça-feira? Uma coisa muito interessante e extraordinária e que serve também para os nossos dias. A gente precisa analisar com carinho cada detalhe desse livro de Deuteronômio. Por quê? Olha só, quando você vai para Deuteronômio capítulo 5, versículo do 1 ao 21, você vê um discurso de Moisés para uma nova nação, porque na verdade eles estavam prestes a entrar na terra prometida, na Canaã terrena. E o que é que estava acontecendo aqui? Moisés, ele começa a pronunciar, praticamente quase, mudou só algumas coisas, o discurso do qual ele desceu do Monte Sinai e falou para aquele povo que saiu do Egito. Mas o que é que a gente vê ali? A gente vê que o povo, olha só, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a nação que saiu do Egito, mas eles ficaram rodeando a terra prometida durante 40 anos. Durante 40 anos eles ficaram rodeando a terra prometida. Deus queria que ele se moldasse, transformasse o seu coração conforme os princípios da palavra de Deus, que foi dado no Monte Sinai, que Moisés vinha repetindo. Na verdade, esses 10 mandamentos eram para nos transformar a imagem, o caráter de Cristo. Os 10 mandamentos servem para isso. Serve para nos moldar, nos dar sabedoria e tudo mais. Mas olha só, em vez disso, eles foram rebeldes. Eles não ouviram a voz do Senhor, não seguiram os princípios. Olha só que era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E o que acontece? Surge uma nova nação, daquela que saiu do Egito. Uma nova nação que precisaria, e olha que em Deuteronômio capítulo 6, ele vai falar abertamente para essa nova nação, pedindo para ensinar seus filhos, sentado, deitando, levantando, andando, está sempre falando da palavra de Deus. E aqui nesse capítulo 5, versículo 1 ao 21, Moisés ele recita, repete os 10 mandamentos de novo para aquela nova nação. Por quê? Olha só, considerando-os como uma maneira de enfatizar quão importante era que os israelitas renovassem seu compromisso. Eles precisariam renovar esse compromisso de viver os princípios da palavra de Deus em obediência aos mandamentos de Deus. Por quê? Quando você vai para o versículo 3 do capítulo 5 de Deuteronômio, Moisés fala assim, olha só, essa aliança não foi dada aos nossos pais, mas é dada a vocês hoje. A gente sabe que a aliança foi feita com Abraão, Isaac e Jacó. Mas naquele momento ali era uma nova nação que tinha surgido ali do povo de Israel que saiu do deserto. E eles precisariam refazer esses votos com o Senhor de novo, de obediência aos princípios da palavra de Deus. Esse livro de Deuteronômio é recheado de informações que a gente pode extrair para os nossos dias de hoje. A gente vive em busca da Nova Jerusalém, da Canaã celestial, da qual o nosso próprio Jesus, lá em João, capítulo 14, versículo do 1 ao 4, falou que está preparando para cada um de nós. Mas a gente precisa viver em amor a Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 15, fala que se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Jesus dá um chamado para cada um de nós. Mas olha só, era isso que Deus precisaria fazer com aquele povo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se reuniram em aliança para redimir o ser humano. Caso ele fosse vencido por Satanás, deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Então Cristo ele se tornou ali o fiador da humanidade, ele quem nos protege, quem nos guia, quem nos dá força. E dentro desse livro de Deuteronômio há um chamado para mim e para você. Há um chamado de obediência aos princípios da lei de Deus. Aquela nação precisaria estar moldada para poder entrar na Canaã celestial. E uma coisa, Jesus quando vir, a única coisa que ele não vai nos transformar é o caráter. Nosso caráter precisa estar moldado aqui. Aí vocês podem me perguntar, como é que eu vou fazer isso? Ora, está aqui a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1. Ora, essas coisas foram escritas, sabe para quê? Para que vocês não pequem, para que o seu caráter seja transformado à imagem de Cristo. Então, é viver pela palavra.
João capítulo 17, versículo 13, fala: ora, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João capítulo 13, verso 17. Agora, parte de quarta-feira, seu povo especial. Não muito mais sabemos de uma coisa. A gente não sabe muito sobre o povo de Israel, quanto era difícil para ele, era difícil entender aquela jornada ali do deserto. A gente só vê relatos escritos, mas com certeza foram momentos ali muito difíceis para eles. A gente vê também que naquele momento impérios surgiram e desapareceram. Hoje os arqueólogos escavam, conseguem encontrar algumas ruínas de nações ali que ainda sobreviveram o tempo e tudo mais, mas permaneceu suas ruínas. Outras desapareceram no tempo. E o que é que a gente vê? Não muito mais sabemos de uma coisa: essas pessoas estavam mergulhadas no paganismo, politeísmo e algumas práticas totalmente degradantes, que incluía o sacrifício de criança. A Bíblia fala sobre algumas dessas nações que faziam sobre isso, o sacrifício de crianças. Noé, a gente vimos que no período de Noé também entrou em um estado assim também de calamidade a raça humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5, que foi preciso Deus ali intervir para que a humanidade toda não fosse destruída. Mas olha só, não é de admirar que repetidamente em toda a história do antigo Israel, o Senhor advertiu seu povo contra as práticas das nações ao redor. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daquele povo. Olha só que interessante a gente ver. E lá em Deuteronômio capítulo 26, versículo 19 e versículo 16 a 19 diz assim: olha só o que o Senhor diz: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje fizeste-os o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio, como te disse, e que te guardarás os teus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejam um povo santo ao Senhor, teu Santo Deus, como tem dito. Olha só que interessante. Deus, ele tem um povo especial, ele tem um chamado para mim e para você. A gente precisa ser diferente do mundo. Se a gente não for diferente, não viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, o mundo vai ser igual. O mundo vai ser do mesmo jeito que está agora, em completa ruína. Então a gente precisa, sabe o que? A gente precisa buscar a presença de Deus, se assemelhar a Cristo Jesus através da tua palavra. Então analisa com carinho. Deus, ele está te chamando para buscar o conhecimento da palavra dele, examinar as escrituras, João 5,39, o próprio Jesus falando conosco. Examina as escrituras, analisa com carinho, mergulha nesse livro, se alimenta dessa palavra, porque ela tem poder para transformar a sua vida e a vida de sua família. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa mensagem. Que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.